Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações do clássico Sansão. São Paulo perde e se complica, né? Se complica um pouco na tabela e o Santos vence por 1-0, consegue a classificação. Tivemos polêmica do VAR, arbitragem da Edna, e todos temiam ser uma arbitragem polêmica e foi o que todo mundo estava falando, né? A culpa não é só da Edna, a culpa também é do VAR. O VAR também tem seu peso. A arbitragem hoje em dia não apita mais, é tudo com auxílio do VAR. Na minha opinião, atrapalhou bastante esse jogo, né? Resultado injusto, na minha opinião, resultado injusto aí, mas o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos jogou sua bola, conseguiu fazer 1-0 e conseguiu a classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista. E o Corinthians e o São Paulo saiu numa braba aí, reclamando muito da arbitragem. Vai ter nota, vai ter tudo que tiver aí. O São Paulo vai fazer sobre a arbitragem desse jogo entre São Paulo e Santos, né? E deixe nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do resultado do VAR e também dessa arbitragem aí que mais uma vez deixou a desejar. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo aí do clássico Sansão. E no Morumbi contra o São Paulo, o que não é nada fácil, né? Já tinha feito um bom jogo, venceu o Corinthians merecidamente, perde do Palmeiras, perde por 2-1, e se você for ver a segunda metade do segundo tempo, consegue ali botar uma pressãozinha, quer dizer, tentar de alguma maneira chegar ao gol de empate. Então, eu estou citando só os 3 clássicos para a gente ver que, enfim, é um Santos que não está onde está por acaso. E acho que essa é uma grande notícia, olhando para o resto da temporada, olhando principalmente, claro, para a Série B. Quem está acompanhando esse começo de temporada vai ver uma coisa em comum a praticamente todos os jogos do Santos. Os adversários do Santos têm pouquíssima chance de gol. É isso. Carille. Perfeito. Carille. Pouquíssima. Então, você ganha jogos assim no final das contas também. Campeonatos. Campeonatos. Carille ganhou assim. Então, no final, se você vê, e hoje foi mais um detalhe, o São Paulo dentro do Morumbi, 45 mil pessoas, por mais que tivesse desfalcado, normalmente dá um jeito de pressionar o adversário, de gerar situações, e a verdade é que o Santos conseguiu resistir bastante aí ao São Paulo por boa parte do jogo, e no final das contas sair vencedor. Tem muita coisa legal para destacar, mas acho que essa parceria do Schmidt com o Pituca no meio de campo é muito interessante. Era previsível muito que daria interessante. certo, né? Mas já está dando muito rápido, né, Biner? E sim. como eles estão se entendendo bem, como parecem se complementar. E isso tem a ver também com essa defesa bem protegida, com todo esse sistema que funciona. Os objetivos do Santos para a temporada, claro, o principal é voltar para a Série A, se possível, sem sustos. Mas acho que para o time do torcedor ganhar clássico, já está classificado no Paulista. Vamos lembrar que o Santos nos últimos anos não é que só caiu no Brasileiro, quase caiu mais de uma vez no Paulista. Teve aquele jogo contra o São Bento, que era de vida desesperador. ou morte. Então, assim, vencer. Já estar classificado para o Santos, de fato, concordo com o Castaldi, o Paulista tem outro tamanho hoje, pela situação. Então, você ganhar clássico, já está classificado, ganhar clássicos no plural, já está classificado, ver um time sólido, pô, acho que só tem coisa positiva. Né? Sim, engraçado, né? Porque ele ganhou 2 clássicos tendo certa polêmica nos pênaltis, né? Uma foi um Michael, que não foi marcado contra o Corinthians, e esse de hoje, que na minha opinião não existiu. São 2 jogadores que vão para a bola e erram. E os dois se chocam e caem. Daí dizer quem fez pênalti em quem, de quem foi a falta... Assim, eu não vi pênalti nesse lance. Tem, assim, um acidente. Renata Ruel também não, também né? concordo. Só para ter uma palavra de um dos Conversei nossos com ela, analistas o aqui. que você achou? Ela falou, para mim não foi pênalti, na visão dela. Então, assim, eu acho que para mim houve um erro ali. Né? E ali o árbitro vai pro VAR, né? Então, ele acerta no campo e o VAR destrói. Ela e aí ele vai acerta no campo. condicionado para... Ela, né? A Edna. A Edna. Ela não marca no campo. A Daiane que estava no VAR. E para mim é um maior absurdo do que a marcação do pênalti é o chamado pro VAR. É o chamado pro VAR. Mas o árbitro marcar depois de ver, torna o absurdo maior do que o maior ainda. Eu acho o maior absurdo você chamar. Porque assim, ok, ela pode considerar... Eu tô com a tua opinião, Calçade. Eu tô com a opinião de que assim, ele não vai... Claro que ele é imprudente, porque na hora que ele não toca na bola, ele corre um risco enorme. Mas assim, o toque que existe ali é um toque posterior ali, né? Essa imagem engana. Na hora que... Não, então, mas eu até acho que assim, é o tipo de lance que o árbitro marcou no campo. Quer ver? Você pode esse ângulo, não esse aqui, o mas, próximo. Assim, o VAR chamar isso aí é muito absurdo. Olha o que acontece. Não por esse ângulo, pela imagem que vai aparecer de frente.
o jogador do Santos vai ao encontro do São Paulino. Olha lá. O jogador do Santos que acerta o Wellington. Ele atinge o adversário e sofre o pênalti ao atingir o adversário. Indo do lado, não está nem em direção à bola mais. Ele vai pro corpo do São Paulo. Eu achei até ainda que você considere discutível, entra naquela história do erro claro, né? Não deveria ter chamado. Nesse caso, é um lance da árbitra, da Edna. A Edna viu, avaliou e não houve um erro, porque aí é reapitar o jogo. Isso o VAR aqui não está conseguindo entender. Você vai reapitar cada detalhezinho que você está dizendo. O que você viu está errado. Né? Ou vem rever aqui, sabe? Porque, na verdade, o que o VAR está fazendo nesse lance é considerar que todo lance que você tem uma dúvida no VAR, você vai chamar o árbitro para rever uma decisão de campo que é absolutamente justa e correta. Hoje nós chegamos ao absurdo de ter uma chamada ao monitor para um lance preto no branco, que é um toque de braço do gol. Que não se justifica. Perfeito. Eu também porque entendi assim, Edna, bateu no braço, gol ilegal. Isso. Ela é igual. Ponto. Sabe que parece que o VAR teve que chamar a Edna para também tirar sua dúvida. Se o VAR estava com dúvida. Não, mas é isso. O VAR estava chamando. Me ajuda aqui. E você acaba expondo quem está no campo, porque a pressão, quem está na cabine está no ar-condicionado ali, está tranquilo. Nesse caso, a gente até falou do lance do Clássico do Rio, tal, que acho que a culpa é muito dividida e tudo mais, mas para mim, hoje, a culpa é muito maior do VAR em tudo, porque era absurdo chamar na decisão de não pênalti, não tinha por que chamar na decisão de não pênalti, e como o Léo disse, se tocou na mão, se bateu na mão... Acabou, gente. Porque não tem conversa. Quando a bola bate na mão, independentemente da circunstância, do cara que mete o gol, que faz o gol, é esse caso, está na imagem, é o Eric. Não tem. Mas foi por querer, foi sem querer, antinatural, natural, junto do corpo, fora do corpo... Ainda que, né, Paulo, e para mim isso é, assim, aquilo que vocês falaram do lance do Cano e tal, para mim vale para esse. Porque é tão absurdo. Aí, tudo bem, é uma regra equivocada. Concordo, a regra é errada. Mas é a regra errada. É a regra. Mas é tão absurdo, né? Porque assim, o toque na mão e a bola de fato bate na mão, ela não muda absolutamente nada na dinâmica da jogada. Tem um louco que se ele passa a bola para um companheiro e o companheiro faz o gol, para a regra o gol é legal. Isso. O mesmo toque não é toque de falta. Mas é muito assim. Você tem que analisar a interferência que o toque tem. Porque se a bola bater na mão não muda absolutamente nada na dinâmica daquela jogada, você não pode... Eles fizeram isso porque você... Sim, haveria maneiras... pode fazer cartão azul. Não é. Atrapalhar ainda mais o Eles futebol. fizeram isso porque você poderia marcar um gol com a mão. Sim. Eu sei, já aconteceu. Se a bola acidentalmente, não lembro qual jogo acidentalmente o jogador empurra a bola, ele está numa posição normal. Tem até um lance na final da Champions de 2015 que é emblemático, né? Que é anulado o gol do Neymar porque a bola bate na mão, mas muita gente discute. Mas bateu na mão, foi acidente, podia valer. Agora... Então, mas o Calçade, dá até para resolver isso que você está dizendo... Fazendo com que a regra seja clara no sentido diretamente o último toque de mão leva a bola origina ao o gol. Aí mesmo aí você anula. Agora, nesse caso, não foi o Eu só queria fazer um registro, se o Santos produziu uma nota antes do jogo, pressionando o árbitro, a árbitra, no caso a Edna. Sim, porque errou, né, aquelas coisas. Eu espero que o Santos faça isso para todos os árbitros que erraram contra ele, porque senão vai ficar chato. Você vai parecer misógino e machista. Seguinte, tem uma mulher apitando, eu vou pressionar. Mas os homens também erram. Então você vai fazer para todos os caras que erraram contra o Santos? Mas também não fez quando teve o lance do Maicon na Vila Belmiro, que sofreu um pênalti e aí favoreceu o Santos. Quer dizer, essas coisas de notinhas são um negócio muito infantil dos clubes. O Santos estava indo tão bem, para mim é uma derrapada, porque agora ele vai ter que produzir para todos os árbitros. Porque se não produzir para todos que erraram na história, e sempre vai ter alguém que errou, vai ficar chato, só para a Edna. E se todo mundo fizer... Claro, eu até acho que esse é um padrão, né, Calçade? Fazer notas contra... E agora, sabe qual que é a questão? Dentro do São Paulo agora, a ideia é, funcionou, então São Paulo, o próximo jogo aí que tiver, solta uma notinha antes também reclamando da escalação do árbitro, porque isso vai se retroalimentando, né? Eu até acho que isso não vai acontecer, seria um absurdo,
porque o Casares deu a entrevista depois do jogo falando esse negócio de notinha é coisa da década passada, da década de 80. Ele fala do futebol... Mas será que o conselheiro que fica buzinando na orelha dele acha a mesma coisa? Não, tudo bem. Talvez dessa época. Mas assim, a gente tem o presidente do São Paulo... Mas tudo bem, contra a postura. Se colocando claramente contra a soltar notas. Isso foi muito feio que o Santos fez. Sim, e tomara que de fato siga aí. Que todos sigam nessa, porque não se ganha nada. Gente, Campeonato Paulista, ele vem de ganhar um clássico que teve lá um erro de arbitragem, não se importa com isso, bota uma pressão na árbitra, tudo bem, o futebol é feito dessas coisas, mas é o seguinte, por ser mulher, fica a impressão que tentaram pressionar a mulher, que apita o jogo. Como os homens são maioria nessa atividade, quase absoluta, a chance de ter homens errando é muito maior, né? Eles erram bastante. Erram bastante. E o Santos, então, vai ter que se posicionar da mesma jeito. Então, a gente vai ver até o final do ano vai jogar o quê? Umas 40 vezes, 50? O Santos, 50 notas. Estamos esperando as notas do Santos. E para quem estava esperando, declarações de Carille e Carpini, os técnicos dos dois times. Isso é uma dupla sertaneja, né? Boa. Eu acredito que a arbitragem hoje, ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro. Eu sentia muito arredio. São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, né, melhor na partida por diversos momentos. Talvez na grande parte do jogo fomos melhores. E se eu começar a falar o que eu penso, daqui a pouco eu posso falar demais e eu ainda ser o prejudicado. Então, todo mundo viu. Vocês viram como foi o jogo, cada um vai ter uma interpretação diferente. E nós com mais de 20 possibilidades de finalizações, de cruzamentos, de tantas coisas que aconteceram positivas, mas os detalhes negativos que a gente precisa ajustar. Nós todos sabíamos que ia ser um início difícil, né? Principalmente se falando de Palmeiras e São Paulo, que ganharam títulos importantes no último ano, e que a gente, nesse início, ia estar atrás deles. A gente sabe que precisa melhorar muito, e como é bom trabalhar ganhando. A arbitragem, eu, sinceramente, ela já apitou muito jogo meu, e eu gosto. Teve um problema aí num jogo do Santos um tempo atrás. Foi revisado, foi para o VAR, e se ela tomou essa decisão porque ela teve convicção, não foi nada de campo, se o VAR chamou e ela acabou anulando os lances ali, dando pênalti para nós. Eu, sobre o pênalti, na hora ali tive a sensação que sim. Muito bem, então palavras dos dois treinadores. Aí depois fui olhar e não posso falar nada. Cara, isso é espetacular o que o Carille e o Santos estão fazendo. Tudo. Demais. Tudo. Aí, assim, as contratações... Diria o outro, nem o mais otimista. Nem o mais otimista, porque tem alguns jogadores que você fala, pelo amor de Deus, Santos, Otero, né? Caras que há muito tempo... Otero, Casares, William Bigode. Entregando. Gil. Assim, e o Santos montou... A gente não pode esquecer que o Santos vai jogar a segunda divisão. Quando voltar, e tudo indica que vai ser ao final do ano, se continuar assim, desse jeito, bem encaminhado. Jogar a Série B, fez uma reconstrução a jato, que é difícil de fazer. Sem dinheiro. Sem dinheiro. O Santos poderia estar ainda, se falar, vai dar trabalho. Seria natural. O que não é natural é ser tão rápido assim, ser líder do campeonato estadual, tendo caído para a segunda divisão e ainda não tem dinheiro, tem muita dívida. Então, assim, é espetacular esse ponto de vista do Santos, o que o cara está fazendo. Isso o torna favorito para o Paulista? Se começar o mata-mata, é outra conversa. Mas, como trabalho, pensando no que é o principal esse ano, que é jogar o Brasileirão e voltar para a primeira divisão, está muito bem feito até agora. Eu acho que o São Paulo pode ter dois objetivos mais rápidos: quebrar o tabu e ganhar a Supercopa. Empatou a Supercopa e ganhou nos pênaltis, quebrou o tabu em Itaquera. Esses eram os principais objetivos do São Paulo. Aí o jogo de hoje, deu uma acomodada. Sim. Mesmo naqueles jogos, o São Paulo tem uma perda de volume de jogo. Principalmente contra o Palmeiras, se a gente for comparar com o final da temporada passada, na fase em que o São Paulo disputava as coisas grandes. Aí eu estou falando desde a eliminação da Sul-Americana, ao título da Copa do Brasil, aos jogos, grande parte dos jogos no Morumbi, quando o São Paulo tinha um volume de jogo muito grande.
Mas não dá para exigir que o time tenha esse volume ainda. Né? O Carpini não fez mudanças profundas na ideia de jogar. Né? Desde o início do ano ele tem insistido mais do lado esquerdo com um jogador mais técnico. Hoje sem o Rato, que é um jogador que faz a diferença do lado direito, sem o Lucas por dentro. Né? Teve uma dificuldade de construção. Eu acho que isso foi uma parte do problema do jogo do São Paulo de hoje. O São Paulo foi um pouquinho melhor que o Santos, mas foi um dos problemas do jogo do São Paulo de hoje. O outro tem muito a ver com o mérito do Santos, porque o Santos tem marcado bem, o Jean falou disso, todos os jogos, o Léo falou disso também, então não é uma situação atípica, não tem a ver só com o São Paulo, os times do Carille são bem posicionados, e a questão é saber como que o Carpini vai administrar essa situação durante o ano, quando ele não tiver os seus grandes jogadores, porque a expectativa na torcida do São Paulo é muito grande. A torcida do São Paulo acredita que o time será tetracampeão da Libertadores. Só que o time precisa melhorar para isso ainda. Ele tem jogadores que podem ajudar o técnico vai ser testado porque ainda é um técnico com o seu principal e maior desafio na carreira, uma situação atípica para ele. Vai jogar sua primeira Libertadores. Vai jogar sua primeira Libertadores e não dá para saber o que vai acontecer, mas eu acho que essas duas derrotas, a de hoje e a derrota contra a Ponte Preta jogando bem menos do que hoje, jogando muito mal, acho que são parte do início da temporada de um time que relaxou depois de conseguir o que mais queria. Carpini, Carille, Caleri, fala aí. Carpini. Rapidão. Qual é a ordem que você quer? Carpini primeiro. Carpini primeiro e depois os outros dois você escolhe. Carpini, Carille, Caleri. Muito bem. Carpini, Carille, Caleri. Não foi tão rapidão. Galera, clássico, né, movimentado, né, de polêmicas, né, todo mundo já sabia, né, que a arbitragem mais uma vez ia ser protagonista, né, como sempre, né, tá sendo no futebol brasileiro, a arbitragem quer aparecer mais que os jogadores, acaba dando nisso daí, na minha opinião também, os clubes também tem que parar com esse negócio de ficar pressionando a arbitragem, todo jogo é a mesma coisa, pressionando a arbitragem, faz nota, faz não sei o quê, pô, quando que a arbitragem também vai conseguir apitar também sem pressão? É o técnico na beira do campo o tempo todo gritando o árbitro, alguma coisa também tem que ser feito. O jogador também tem que fazer sua parte dentro de campo. Não dá pra ficar o tempo todo querendo apitar, porque pra falar a verdade, os dois lados, os dois times querem apitar o jogo. Parece jogo de várzea, não dá. No futebol brasileiro, enquanto não tiver uma regra bem dura, igual tem na Europa, vai continuar essa bagunça. Vai continuar, o árbitro não consegue apitar, errando ou não. O árbitro tem que apitar o jogo. Se ele errou, no final ele tem que levar uma punição. O que não dá para acontecer é isso. E falando do jogo, o que o Fábio Carille está fazendo com esse time do Santos, recuperação muito boa. O Santos quase não sofre muito na sua defesa, né? Então, uma defesa bastante consistente. Isso daí é do Fábio Carille, né? Toda a equipe, todo mundo sabe. As equipes que ele monta é assim, é 1-0, fechou a casinha. Não adianta, Fábio Carille é isso aí. Não adianta você pensar que você vai ter um time que vai fazer 4 gols, 3 gols. Não vai. Fábio Carille é desse jeito. Fez um golzinho, tá na vantagem. Opa, vamos fechar a casinha. É o jeito dele, na minha opinião, tá corretíssimo. O momento do Santos é momento de recuperação. Não tem uma equipe assim tão boa, né? A equipe que vai jogar a Série B, na minha opinião, tá de bom tamanho. Se manter esse padrão do Campeonato Paulista, o Santos vai conseguir voltar para a Série A sem nenhuma dificuldade. E já o São Paulo, se quer alguma coisa na Libertadores, precisa melhorar a equipe. Porque do jeito que a equipe do São Paulo tá, assim, acabou que tá desorganizando um pouquinho. Perdeu o segundo jogo seguido. Entendeu? Isso daí, na minha opinião, não é bom. Tem alguns jogadores também que estão no departamento médico, né? O São Paulo voltou a lotar o departamento médico de jogadores. Isso daí já complica um pouquinho pro Thiago Carpini, porque não vai ter todos os jogadores à disposição. Mas o São Paulo precisa ir no mercado, precisa trazer uma peça ou outra, porque esse time para disputar a Libertadores não dá. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Fala sobre o clássico aí. Quem vocês acham que foi prejudicado? Foi Santos? Foi São Paulo? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.